Olá, gurizada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Caleb do Pet Me Ajuda e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Alderaine Reaction, ou reação aí Alderaine. Se vocês assistiram alguns vídeos anteriores, vocês vão lembrar de outra reação, a reação de Dias Alder. E se a gente for parar para olhar, esta reação vai ser realmente bem parecida com a reação de Dias Alder. Por quê? Porque eu vou ter essa espécie aqui, que é uma lefina, um alceno. Aqui, como exemplo, eu trouxe o propeno ou propileno, se você preferir chamar assim, que vai estar reagindo com essa espécie aqui, que lá na reação de Dias-Alder a gente chamava de dienófilo. Por quê? Porque esta espécie aqui, ó, a minha olefina, lá na reação de Dias-Alder, o que eu tinha era um dieno. Então eu tinha um dieno reagindo com um dienófilo, ou seja, uma espécie química que tem afinidade por dieno, por assim dizer. Mas dessa vez o que eu tenho é um alceno aqui que vai reagir então com um enófilo, ou seja, uma espécie química que vai ter afinidade por alceno, para formar então este composto aqui com esse arranjo que parece, vocês olhando aqui, ele tem uma forma similar à de um anel de 5 membros. Por que eu preferi trazer nessa forma? Tem gente que quando vai explicar essa reação, desenha como se fosse um anel de 6 membros aqui para o hidrogênio ficar dentro do anel. Só que isso me gera um problema quando eu for explicar o arranjo estrutural disso aqui. Porque por causa desta ligação dupla, na verdade, por causa dos orbitais p puros que eu vou ter aqui nestes dois carbonos que estão fazendo a dupla, eu posso entender que ao invés de ter uma dupla aqui, o que eu vou ter vai ser ressonância aqui deste carbono com esta espécie Y, que já vai ficar claro o que é, e ressonância deste carbono aqui com o carbono ligado a esta espécie X. Ou seja, essa ressonância aqui, o emparelhamento destes orbitais, vai ocorrer de maneira a formar um anel de 5 membros, não de 6. Então, se eu tiver este hidrogênio desenhado aqui como se estivesse dentro do anel, mais uma ligação ir para cá antes de chegar aqui, e eu tiver uma representação que se assemelha a um anel de 6 membros, eu vou ter dificuldade de enxergar a estrutura, o arranjo estrutural que vai se formar aqui, tá legal? Então, por isso eu prefiro representar desta forma. Bom, voltando aqui para a nossa reação. Já deixei claro qual é esta espécie aqui, falta deixar claro o que pode ser esta espécie aqui, esse X e esse Y. Bom, lá da reação de Dias-Alder, o que eu ia ter aqui era normalmente um alceno. E se vocês lembram da característica desse alceno aqui, ele teria que ter um carbono aqui que apresentaria um comportamento mais eletrofílico, representado aqui por X, e o outro carbono com um comportamento mais nucleofílico, aqui representado por Y. Para essa reação aqui, para a reação de Alderene, ela vai ser facilitada se eu tiver não um dieno aqui, mas outras espécies com essa configuração de centro eletrofílico aqui e espécie com potencial nucleofílico aqui. Bom, o que isso me lembra? Me lembra, por exemplo, uma carbonila. Isso aqui me lembra de uma carbonila. Então, que espécies podem reagir assim? Uma cetona pode reagir por esta reação. Um aldeído pode reagir por esta reação. Também uma imina pode reagir por esta reação. Porque vocês lembram lá o que é imina? Se eu tiver um carbono aqui, uma dupla, e um nitrogênio aqui, independentemente do grupo substituinte que vem depois para o nitrogênio completar as 3 ligações, se eu tiver um nitrogênio aqui, eu tenho uma imina. Então eu tenho uma configuração adequada para esta reação ocorrer. Tá legal?
Dito isto, nós podemos ir para o mecanismo agora, que na verdade é um mecanismo bem simples, bem similar à reação de Diels-Alder. Então eu tenho aqui o centro eletrofílico do enófilo sendo atacado pela ligação dupla aqui. Na verdade, este carbono aqui, que vai ficar com os pares de elétrons da dupla, para se adicionar ao centro eletrofílico do enófilo. E o centro nucleofílico, a espécie com potencial nucleofílico aqui no enófilo, vai fazer o quê? Vai capturar este hidrogênio. Com o que ela vai fazer isso? Com um dos pares de elétrons aqui da dupla. Então, ela captura o hidrogênio e a ligação aqui entre hidrogênio e carbono é rompida e este par de elétrons vem para cá para formar uma dupla. Então, com a formação desta dupla, eu posso observar aqui, este carbono vai fazer as 4 ligações dele, porque ele vai fazer uma dupla e vai estar ligado a mais 2 hidrogênios, que não foram representados aqui porque não é relevante. E este carbono aqui continua fazendo as 4 ligações dele, com o hidrogênio que está aqui não representado, a dupla que estava aqui e foi transferida para cá para se ligar, não é mesmo, ao centro eletrofílico do enófilo. E agora, no lugar daquela dupla, eu tenho a formação de uma dupla com este carbono aqui. Então, os dois carbonos que eu estava mostrando antes continuam fazendo as suas 4 ligações. Tá legal? Então, relembrando o que a gente viu no vídeo de hoje, nós vimos a reação de Alder-N, que é bem similar à reação de Diels-Alder. A diferença é que nessa reação eu tenho uma olefina reagindo aí com um enófilo, que pode ser um aldeído, uma acetona ou uma imina, por exemplo, e vai formar uma espécie aqui que vai se arranjar como um anel de 5 membros aqui, similar a um anel de 5 membros, diferente do que acontecia na reação de Diels-Alder, onde eu tinha a formação de um arranjo similar ao anel de 6 membros, porque no lugar deste hidrogênio eu tinha um carbono e ligação dupla aqui. Então, de fato, na reação de Diels-Alder, quando essa espécie, este Y aqui, atacava essa espécie aqui, ele atacava um carbono e formava uma estrutura semelhante a de um anel de 6 membros aqui e não a de um anel de 5. Mas, como o que ele captura é um hidrogênio, ele vai então estar com um orbital emparelhado com um orbital p puro deste carbono aqui, e o hidrogênio estará fora aí da ressonância aí deste anel. Tá legal, gente? Pelo vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos e não deixe de se inscrever nas redes sociais do PET para acompanhar todas as novidades. Um abraço e até a próxima!